O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A paz esteja convosco. É assim que Jesus cumprimenta os apóstolos quando aparece ressuscitado naquele local em que eles estão reunidos, o cenáculo. Os discípulos estão com medo, ansiosos e inseguros. Por isso que as portas se encontram fechadas. Mas Jesus aparece. Ele adentra não somente aquele espaço, ele adentra o coração daqueles homens, daquelas mulheres. E ele não traz uma bronca, ele traz sim uma palavra de esperança. Jesus é aquele que ressurge, mas ele naquele instante acolhe os que já estavam ali. Como será que nós vamos acolher os filhos, os netos, que depois deste encontro do Mini TLC, retornam para casa? E aqueles que fizeram essa experiência com Jesus, que fizeram essa experiência juntos, como os apóstolos, como vão se colocar diante da sua família, nos ambientes em que estiverem? O Evangelho nos mostra como é que aquelas pessoas que foram alcançadas pela graça do Espírito Santo começaram a agir. Nós vimos que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. O sopro vem de dentro. Então Jesus comunica aquilo que está no seu coração. É a própria pessoa do Espírito Santo que se derrama naquele instante sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres. E nós vemos que Jesus é aquele que traz também, além da paz, o perdão. Como nós precisamos fazer a experiência do perdão de Deus? Uma boa confissão pode nos levar à reconciliação com Deus, com a nossa própria história, com as outras pessoas com as quais nós convivemos. O perdão tem que ser dado também a nós. Nós precisamos aprender a nos deixar perdoar por Deus. Olhar para nós como filhos e filhas amados por esse Deus que sempre nos visita, que nos dá a paz interior e que quer também a paz entre nós. O perdão precisa ser dado, o perdão precisa ser comunicado. Não é à toa que Jesus, quando concede o Espírito Santo, também dá aos apóstolos a capacidade de perdoar no seu nome. E nós precisamos fazer essa experiência do perdão para renascer. Lá no Antigo Testamento, em Gênesis, quando Deus cria o ser humano, Ele sopra sobre ele
E assim o ser humano passa a ter alma, ânima, a vida que anima o corpo. Quando Jesus, no Novo Testamento, sopra sobre os apóstolos, sobre os discípulos e discípulas, o Espírito Santo ele está recriando, ele está fazendo com que aqueles homens e mulheres possam renascer. E para nós também, amados irmãos, o dia do nosso batismo é a nossa Páscoa, é o dia em que nós nascemos para Deus. O dia da nossa crisma é o nosso Pentecostes, é o dia em que nós, mais uma vez, renascemos para esse Deus, nós somos reavivados no dom do Espírito Santo. E nós ouvimos na primeira leitura uma outra descrição de como foi o Pentecostes. Fala-se que um vento impetuoso soprou sobre aqueles homens e mulheres. O vento traz movimento. Então, com o vento não há passividade. O vento, ele, de certa forma, vai fazer com que as coisas se movam. É assim o vento do Espírito Santo. Quando nós permitimos que este sopro de Deus passe por nós, a nossa vida não é a mesma. Então nós precisamos nos deixar mudar por Deus. Também o Espírito Santo vem como línguas de fogo que repousam na cabeça de cada um daqueles que está presente. O fogo não só aquece, o fogo também ele transforma. Porque o fogo é aquele que purifica. Quando nós colocamos um metal numa alta temperatura, então exposto ao fogo, as impurezas começam agora a deixar aquele material e aquilo que até então era rígido começa a ser modelado. E assim se faz uma aliança, assim se faz uma peça, assim tantas coisas são remodeladas, tomam uma nova forma. O Espírito Santo quer fazer isso em nós também. Quer nos fazer pessoas novas. E as línguas que descem sobre os apóstolos nos lembram também que Deus ele se comunica conosco. Não é à toa que o Espírito Santo vem em forma de línguas, que nos lembra comunicação. Nós precisamos aprender a nos comunicar de verdade, pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente fala demais, e outras vezes a gente deixa de falar quando é importante. O Espírito Santo vem também transformar a nossa maneira de nós nos expressarmos. Quem sabe, a forma como até então você falava, era aquela de apenas apontar o que estava errado. O Espírito Santo nos dá a criatividade, ele nos inspira uma nova maneira de falar. E nós passamos então a dizer aquilo que vem do coração, mas não de um coração machucado, ressentido, de um coração endurecido, mas de um coração que é reconciliado com Deus. Quantas coisas a gente deixa de falar? Eu te amo, você é importante para mim, você é especial naquilo que você faz. São coisas que às vezes a gente acha que a gente não precisa falar, não é? Mas são essenciais para que a gente possa se conectar com as pessoas, e principalmente aquelas que estão muito perto de nós. Seja aquilo que se diz para o pai, para a mãe, para as pessoas que estão no mesmo lar que nós, seja aquilo que se fala para o filho. Ah, mas ele sabe, ela sabe tudo aquilo que eu faço por eles. Mas o amor precisa ser comunicado. O amor precisa ser expresso da maneira que o outro entende. É assim que Jesus faz com os seus apóstolos. É a comunicação que faz com que aqueles corações agora sejam inflamados. E eles vencem o medo, abrem as portas e eles começam a anunciar Jesus. Vocês estão aqui não simplesmente porque foram eleitos para passar um final de semana diferente. Vocês estão aqui porque vocês foram chamados por Deus. Então é importante que vocês levem essa força do Espírito Santo para as comunidades de vocês. Lá com outros adolescentes,
outros jovens da comunidade de vocês, lá na igreja em que vocês participam. Porque esse é o sentido do Espírito Santo que vem sobre os apóstolos reunidos. Deus derrama muitos dons e nós temos aqui os dons representados. O entendimento que faz com que a gente compreenda o que Deus espera de nós e nos faz ver com os olhos dele. A sabedoria quer saber saborear a vida, saber viver conforme o plano de Deus. O conselho que nós recebemos de Deus, quando alguma pessoa cheia de sabedoria nos fala, o conselho que nós damos também aos outros, como um sinal de que nós nos preocupamos com as pessoas, de que nós queremos o bem delas. A ciência, que não é simplesmente saber como as coisas no universo, no organismo ou ao nosso redor funcionam, como a tecnologia se dá. O dom da ciência vai muito além disso. O dom da ciência é olhar para tudo, enxergando que o Senhor nos deu um propósito de vida e que tudo ao nosso redor tem um porquê e é para a nossa salvação. Tudo é dom de Deus, a natureza, as pessoas, aquilo que nos acontece, a providência dele, os sinais. O dom da piedade, que faz com que nós nutramos a espiritualidade, o desejo de algo mais, de buscar a Deus, de viver já nessa terra, uma vida que seja diferente, com olhos espirituais, com agradecimento, sabendo que Deus ele está agindo. É justamente reverenciar o sagrado, saber que nós somos sagrados e o outro também é um espaço sagrado de Deus. A fortaleza que nos faz vencer a preguiça, nos faz vencer o desânimo, nos faz vencer a paralisia da acomodação, que nos dá força, ânimo, para a gente poder realizar aquilo que Deus realmente nos chama a fazer e a ser, a enfrentar as tribulações, a não se acovardar, a ir em frente. Por fim, o dom do temor de Deus, que nada tem a ver com ter medo de Deus, é sim ter o respeito por aquilo que é santo. Quando as pessoas perdem o respeito por aquilo que é sagrado, seja em forma de piada, seja com a indiferença, seja da forma que for, elas começam a perder também o respeito por si mesmas. Já não se valorizam mais e não conseguem também valorizar as outras pessoas e tudo perde o sentido. Então o temor de Deus é saber que Ele está presente na nossa vida. Deus nos dá os 7 dons, mas Ele também nos dá carismas. Estes dons são para a nossa santificação, para a nossa transformação. Já os carismas, que querem dizer presentes de Deus, são ferramentas que o Senhor nos dá para que a gente possa servir. Então a cada um de vocês, Deus dá um carisma especial. Justamente para que você possa também trazer algo de Deus na vida das outras pessoas. E não só se sentir útil, mas participar daquilo que é o sonho de Deus. Então uma pessoa que tem carisma é aquela que tem um brilho diferente. Os adolescentes não podem ser pessoas apáticas. Que graça tem ser alguém que não valoriza a sua própria vida, que é ingrato com os outros, que tanto faz como tanto fez, vai empurrando com a barriga? Não! Nós precisamos aproveitar esse tempo de vitalidade, de força, de energia que vocês têm, justamente para fazer diferença nesse mundo. E Deus nos dá todos os meios. E é por isso que Ele faz brotar em nós também vários frutos. Além dos dons, dos carismas, Ele faz com que frutos apareçam. É quando um jovem, uma jovem, depois de fazer uma experiência com Deus, começa a experimentar a alegria verdadeira. Já não é mais aquela alegria falsa, de alguém que fica tentando passar uma imagem para o outro do que não está vivendo, daquilo que não sente, mas é uma alegria que vem do coração. Quando o jovem começa
a buscar o autodomínio, ou seja, permite que o Espírito Santo o guie e sabe dizer não para aquelas coisas que fazem com que a gente se autodestrua, né? Os vícios, as manias. O Espírito Santo nos dá a temperança, que é a medida certa para cada coisa, para que a gente não se perca nos exageros dessa vida. E nem mesmo a gente perca também a vontade de viver. Então Ele dá na dosagem certa aquilo que nós precisamos para que a gente viva uma vida de equilíbrio. O Espírito Santo que dá o fruto da castidade para quem busca ter um coração como o de Deus. Então a castidade é um respeito ao próprio corpo, um respeito também ao outro. É saber a hora certa de tudo. Não é ser levado pelos instintos, não é? Mas é saber realmente dosar as coisas. É saber também desapegar-se, saber renunciar. E é saber viver aquilo que Deus nos propõe para a nossa felicidade. Tantos são os frutos que Deus nos concede. Daí nós vemos a bondade, não é? A amabilidade, enfim, o próprio dom da fé, que também é fruto do Espírito. Vocês estão aqui porque Deus quer renovar a vida de vocês. Então não deixem que essa experiência seja apenas uma lembrança numa foto que vocês recebem. Façam com que esse momento marque verdadeiramente a vida de vocês. E mais ainda, marque a família de vocês. Todos nós estamos aqui, não é por uma questão social. Não é somente para encerrar um momento em que os adolescentes estiveram juntos. É muito mais do que isso. É para Deus nos refazer. E Deus quer restaurar todos aqueles que fazem parte da vida destes que foram chamados primeiro. Porque quando Deus chama alguém, Ele também vai mudando todos aqueles que o circundam com a graça que Ele dá. Que o Espírito Santo, que é aquele que nos habita, aquele que anima a igreja, aquele que nos move, aquele que nos modela, aquele que nos dá força para vencer o medo e nos dá toda a criatividade para viver o projeto de Deus, nos faça verdadeiramente criaturas novas para um mundo renovado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,